Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e apesar de hoje ser carnaval, também é dia de aula de Python. Nós vamos falar hoje na aula sobre variáveis e como você pode trabalhar facilmente com variáveis no Python. Antes de começarmos, tenho um recado importante para dar aí para você que está acompanhando esse curso e outros cursos aqui no meu portal de treinamento. A você que está acompanhando o curso de Python e o curso de Power Apps e os outros cursos que eu tenho na plataforma, eu criei um catálogo virtual para ajudar você nos seus estudos. Você vai abrir o seu navegador de preferência e vai digitar no endereço bit.ly/trovatopbi. Esse site é um relatório do Power BI público que eu estou disponibilizando com um catálogo de aulas para que você possa estudar facilmente. Ao invés de procurar nas playlists do YouTube ou procurar no meu próprio site, no antigo site que será reformulado, você pode abrir o seu catálogo de aulas, clicar em vídeos e todos os vídeos, até agora os 980 que eu consegui subir para esse relatório, que eu consegui montar aí a estrutura, estão disponíveis. Você vai rolar à esquerda as categorias. Por exemplo, nesse curso de Python, basta clicar sobre Python e as aulas serão filtradas. Você pode depois clicar sobre o link e diretamente ir para a aula, sem ter que passar por qualquer outro local. Então você tem hoje a facilidade de estudar tanto nos cursos de Python como Power Apps, como os antigos cursos que eu já tinha disponibilizado também. O curso de Excel básico, com as 30 aulas, o curso de Excel diversos, com todas as funções, são mais de 110 aulas nessa página, além, é claro, de outros temas como planilhas Google, recursos do Google, Office Script, entre outros. Então convido você a acompanhar esse curso de Python, não mais pela playlist do YouTube, mas sim por esse catálogo de aulas virtual que eu criei. E para facilitar, você também tem os cursos com certificado. Neste feriado, estarei gravando o curso de Power Apps para colocar na minha plataforma. No Visual Studio Code, nós vamos criar um novo arquivo. Na janela à esquerda, no Explorer, você vai clicar no botão para adicionar um novo arquivo. Nós vamos nomeá-lo como aula 06, variáveis. Não se esqueça da extensão .py. Assim o interpretador vai conseguir ler o seu código. Nós vamos aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui da nossa janela de códigos. Para isso você pode pressionar Ctrl Shift+, Ctrl+, ele vai aumentar um pouquinho o tamanho do ambiente, o zoom. Então eu vou colocar aqui uma linha de código e escrever para você tipos de dados em Python. Existem alguns tipos de dados que você precisa conhecer, são chamados os tipos primitivos, então tipos primitivos de dados em Python. O primeiro tipo é o int. Eu vou dar alguns espacinhos aqui, pois temos outros tipos. Esse é o tipo inteiro, números que não têm casas decimais. Você tem o tipo float, que são os números reais, ou número real, barra ponto flutuante. São os números que possuem casas decimais. Você também tem o tipo bol. Não é boolean, é bol, de booleano. Nesse caso, o valor booleano para o Python é true com a letra T maiúscula ou false com a letra F maiúscula. Você tem o tipo complex, mas esse eu vou deixar passar a explicação, pois como não sou matemático, não conheço o tipo complex. Eu precisaria ler a documentação, mas como nunca eu precisei utilizar o tipo complexo, eu não vou me atrever a fazer isso, pois foge completamente da minha área. E o string, que é o tipo texto, são os caracteres alfanuméricos. Você tem então esses tipos primitivos em Python. Vamos começar falando um pouquinho sobre as variáveis de texto no Python. Vamos criar uma variável chamada texto. Ela vai receber um texto que nós vamos colocar entre aspas simples. Curso de Python Trovato. Se você observar, nós não precisamos usar as instruções como, por exemplo, declare, como é usado no SQL Server para declarar variáveis. Nós não precisamos usar os comandos din, no caso do VBA, usar o comando let ou var, como é o caso do Office Script, TypeScript, JavaScript. Então nós não precisamos usar uma palavra para declarar as variáveis. Você pode simplesmente digitar o nome dessas palavras. Na criação das suas variáveis, você deve utilizar algumas boas práticas. Por exemplo, é recomendado no Python, quando você vai trabalhar com variáveis, que dê o nome com letras minúsculas para ela.
E se você vai utilizar duas palavras, como por exemplo, texto, você deve colocar um underscore entre o primeiro e o segundo texto, tudo com letras minúsculas. Então, texto, variável 2. Você pode ir colocando então um underscore entre as palavras que você vai utilizar. Nesse caso, eu recomendo usar uma outra técnica. Eu particularmente gosto de utilizar a técnica chamada de camel case, onde eu vou digitar o início das palavras ou o início da variável com letras minúsculas, e se eu precisar de outra palavra, essa palavra vai ter a primeira letra como maiúscula. Então vai ser mais ou menos a convenção que eu vou usar aqui no meu curso. Texto, já temos uma variável criada. Só que essa variável, que é um pedaço da memória do computador, que vai reservar um espaço para escrever essa frase do tipo texto. E nós podemos usar essa variável a qualquer momento, digitando print, e eu posso escrever o nome dessa variável. Vamos deixar uma linha em branco já para o próximo resultado. Print. Ao executar o nosso código, você vai receber, no retorno do nosso terminal, a nossa variável curso de Python sendo escrita aqui no terminal. Como você pode perceber, ela está aqui. A variável, então, ela pode ser imediatamente ser criada e já receber um valor. A esse processo de receber valor, nós damos o nome de atribuição. Então, nós estamos atribuindo um valor ou um conteúdo à minha variável. Você pode também usar o comando type para verificar que tipo que a sua variável é. Se você usar o comando print e dentro dele usar o comando type, você vai ver que o comando type ele permite avaliar qual é o tipo de variável que nós estamos trabalhando. Então, se eu colocar aqui um comentário, tipo, vírgula, e colocar a impressão do type, ao executar o nosso código aqui na parte de baixo, você vai ver que logo abaixo da nossa frase curso de Python Trovato, você vai ver a palavra tipo, class str. Então, essa variável é da classe string. Também podemos armazenar números como se fossem textos. Eu vou pegar agora uma variável chamada var número 1 e vou colocar o número 100 entre aspas simples. Se nós dermos um print nessa variável var número 1, o resultado, vamos executar o nosso código, você vai ver que vai ser o número 100. Mas, e o tipo dela? Se nós usarmos o comando type e passarmos o var número 1 como argumento, ao executar esse nosso código, você vai ver que o 100 não é um número, ela é uma classe do tipo string. Por isso que muitas vezes você tenta fazer um código, uma operação matemática e não consegue, porque às vezes aquele número que você está usando para a operação, na verdade, é um texto que foi armazenado dessa forma. Por isso, você pode fazer o uso desse valor apenas para exibição e tratá-lo como texto. Nós vamos daqui a pouquinho ver algumas instruções que fazem a conversão de tipos de variáveis e nós poderíamos tranquilamente converter esse número que é um texto para um número inteiro usando o tipo int. Vamos falar um pouquinho agora sobre as variáveis para tipos numéricos. Você vai ver que essa aula de variáveis é muito simples no Python, então não há dificuldade de você aprender a trabalhar com variáveis e trabalhar com elas no seu dia a dia. Recomendo inclusive que você trabalhe muito com variáveis. Vamos criar algumas variáveis. Var A é igual a 99, depois var B é igual a 4, ponto, vamos colocar um número aqui aleatório. Var C vai ser igual a false. Var D vai ser igual a 2 mais 9j. E var E vai ser igual a Python. Nitidamente você está vendo que eu criei 5 variáveis diferentes e cada variável dessa tem um tipo de dado. A variável A, por exemplo, eu estou armazenando o número inteiro 99. Aqui um número do tipo float. Aqui um valor booleano, aqui um número complexo e aqui uma string. Você poderia fazer facilmente a identificação desses números fazendo impressão deles. Então var A, var B, var C, var D e var E. Antes de fazer a identificação, nós vamos simplesmente imprimi-los. Clicando em executar, você vai ver na parte de baixo que eles são reproduzidos exatamente como foram criados aqui na parte de baixo. Com exceção do número complexo que aparece entre parênteses. Nós não colocamos parênteses e ele fez essa nomenclatura automaticamente. Ok, se nós usarmos agora o comando type
e encapsularmos essas variáveis, veja só, var A, vírgula, type var B, type var C, type var D e por fim type var E. Eu tenho então aqui vários tipos, né? Eu estou querendo visualizar o tipo de cada uma dessas variáveis. Ao executarmos o nosso código, nós vamos ter na parte de baixo o resultado. Eu vou até colocar um espaçamento para que ele se difira do prompt do terminal. O primeiro valor é da classe int, tipo primitivo int. O segundo é do tipo float, pois tem casas decimais. Lembrando que as casas decimais devem ser colocadas como um ponto para separá-las, não como a vírgula. A classe bool, que é a classe booleana, é aquela que tem o valor true ou false. Complex é a classe desse valor que colocamos na quarta variável, e string é a da última variável. Então você pode controlar na execução do seu código quais são os tipos de variáveis que você normalmente trabalharia. E você pode também fazer a conversão de tipos de variáveis. Existem muitas ferramentas no próprio Python para isso. Vamos criar uma variável f agora e ela vai ser convertida para float. Veja só, estou escrevendo float, que é uma classe. Ela vai converter uma string ou um número para um número float. Então nós vamos abrir parênteses e nós vamos passar a nossa variável a. Se você se recordar, a variável a é um número inteiro. Ok, depois de fazer essa conversão, nós vamos pegar aqui um print e vamos testar para ver se essa variável foi convertida. Float de var f, vírgula, nós vamos imprimir var f, que é um type para ela para ver o seu resultado. Ao executar o nosso código, observe na parte de baixo. Float de var f, que é a nossa mensagem, e aí nós estamos verificando que a variável f ela é um float. O nosso número inteiro foi convertido para um float. Se precisássemos somar números decimais, nós conseguiríamos aí sem nenhuma dificuldade. Vamos criar uma outra variável agora, var g. Eu quero converter para inteiro o valor da minha variável b. Se você olhar um pouquinho mais acima no seu código, vai ver que a variável b é um float. E nós precisamos agora convertê-la para um número inteiro. Nós vamos perder as casas decimais. Nós vamos dar um print int de var g, vírgula. Vamos usar um type var g. Ao executar o nosso código, deixe-me apenas colocar um separador, né, um print vazio antes desse resultado. E você vai ver que int de var g foi convertido corretamente. Você deve ter ficado curioso. Qual o valor de var g agora? Então vou dar um print var g e um print vazio para deixar um espaçador para o prompt. Clicando em executar, você vai ver que agora nós temos um número que era float, que valia 4.56789, e esse número foi convertido apenas para o número 4, um número inteiro. A parte variável, a parte de variação dele das casas decimais foi eliminada. Podemos também trabalhar com as nossas variáveis do tipo booleana. Variáveis booleanas. As variáveis booleanas são aquelas que têm os valores verdadeiro ou falso. Então vamos pegar agora a nossa variável h, var h é igual a false. Eu vou pegar a nossa variável var i igual a true. Também podemos usar o inversor, var j. O comando not, ele inverte um valor booleano. Então, se eu tenho um not para false, o resultado dessa expressão é true. E eu tenho o k, var k, igual not de true, cujo resultado dessa operação vai ser false. Se nós pedirmos agora para que ele faça um print dessas variáveis, veja só, var h, var i, atenção para os nomes das variáveis, eu esqueci de dizer isso no começo. Mas é muito importante que você utilize o mesmo nome que você criou da variável. O Python ele é case sensitive. Se você escrever false, por exemplo, com a letra F minúscula, você vai ver que ele vai dar um erro. Não existe false com a letra minúscula. Existe false com letra maiúscula, que é o valor booleano. A mesma coisa com true. A mesma coisa com as instruções e com as variáveis. Então, se nós criamos as variáveis com letras minúsculas e maiúsculas, devemos respeitar essa variação.
Vou agora dar mais um print aqui embaixo para pular uma linha e ao executar o nosso código você vai ver que eu tenho false para a variável h. Nós temos true para a variável i, então não houve a inversão desses valores aqui na nossa declaração. Depois true, que é o inversor do false. Então not false é igual a true. E a mesma coisa, not true é igual a false. Você vai então agora salvar esse seu script pressionando Ctrl S ou simplesmente clicando em File, Save. Esse nosso script da aula está pronto e é isso que você precisa saber de variáveis para poder trabalhar. No decorrer do curso, nós vamos ver nos nossos scripts do Python muitas variáveis e com isso você vai praticar bastante. Por enquanto, crie algumas variáveis. Outro detalhe importante, existem palavras reservadas no Python que você não pode usar, que são nomes de funções ou nomes internos, e você não pode dar espaços nos nomes das funções. Por isso, a estrutura do camel case, ou você pode usar os dados separados pelo underscore, seguindo aí a nomenclatura adotada pelo Python. Muito bem, conseguimos então fazer o uso das variáveis no Python, e é mais um conteúdo para que você possa adotar e utilizar no seu dia a dia. O Python é uma linguagem que não é difícil de ser entendida, você vai perceber isso no decorrer das aulas. Tanto que você vê que não precisa decorar tantos comandos apenas para declarar variáveis. Você pode atribuir um nome e logo na sequência atribuir valor a essa variável e utilizá-la de imediato no seu código. No decorrer do curso você ainda vai ver muitas variáveis e vamos trabalhar muito com elas. Espero que tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com as suas redes sociais e não se esqueça de usar o meu catálogo virtual para acompanhar as aulas. Isso vai ajudar bastante nos seus estudos. Grande abraço, nos vemos então nos nossos próximos encontros. Até lá!